vamos falar do Vitória, do 3-0 do Vitória sobre o Atlético de Alagoinhas. Já tinha goleado por 4-0 na ida. Gols hoje de Janderson, Thiaguinho e Carlinhos. Vilar, primeiro tempo, um jogo basicamente como um todo, um protocolar, né? A classificação já estava encaminhada, mas a sensação de que o primeiro tempo foi mais protocolar quando o Vitória acelerou um pouquinho, fez o 3-0 para não. Não diria nem para correr risco, é só para o torcedor ter um sábado, para o cara tomar uma cervejinha a mais, além no sábado, para comemorar, né? Foi essa sensação que teve. Não sei se você estava no Barradão, mas foi essa sensação que você teve Não. aí desse jogo. Hoje eu tive o aniversário de um amigo que é rubro-negro, inclusive, aí a gente assistiu lá no aniversário, né? A galera do Vitória. Rapaz, a minha, assim, chegou a hora de falar do Vitória e eu, Cláudio, não sei nem o que falar muito, assim, porque o jogo foi assim, Protocolar, foi né? muito, nossa, muito protocolar, né? Tipo assim, o Vitória cá entre nós, assim, não é desmerecendo o Atlético, porque o Atlético é um clube, assim, enorme aqui da Bahia, né? Atualmente bicampeão baiano, numa era em que o Bahia e o Vitória já descolaram dos demais, então o Atlético fez um feito enorme, já nesse século XXI. Então, é um clube enorme. Só que quando você consegue 4-0 no primeiro jogo, né, fora de casa, e aí você vai jogar no Barradão, podendo administrar esse placar, a verdade é que o Vitória já entrou em campo classificado, né? E eu acho que a postura do Vitória durante o primeiro tempo, como você falou bem, mostra que o time estava ali meio que disperso mesmo, né? Não estava tão, assim, tão necessitado do placar. Me chamou muito a atenção também que o Atlético, né? Ele entrou em campo parecendo que também não estava muito afim do resultado. A verdade é essa. Porque o Atlético entrou precisando ganhar, né? Pelo menos levar para os pênaltis, ele precisava fazer 4 gols. E entrou com um time completamente bloco baixo, né? Marcando assim, muito recuado, bloco baixo, tentando dificultar a vida do Vitória. Não foi um time que atuou, digamos assim, indo para tentar o milagre. Foi um time que meio que entendeu a sua dificuldade também, não só a dificuldade do placar, mas eu acho que a dificuldade técnica do time, e aceitou dificultar a vida do Vitória, digamos assim, né? Não buscou necessariamente classificação. Cara, no primeiro tempo, assim, falando do jogo, né? É porque tem realmente muito pouco para falar da partida, eu acho, uma partida muito protocolar, mas no primeiro tempo, o Vitória, mesmo numa rotação muito baixa, me chamou a atenção que o Vitória, mesmo numa rotação muito baixa, o Vitória com a bola no primeiro tempo, teve alguma dificuldade, né, de conseguir criar diante dessa, digamos assim, dessa retranca, né? Não é bem uma retranca, mas de uma marcação bem fechadinha que o Atlético de Alagoinhas fez. Então, o Vitória teve alguma dificuldade de criar. Mas o Vitória, o que, aliás, já é um traço do Vitória, né, Cláudio? Nesse início de ano, assim, o Vitória, quando está pegando esses times mais fechados, o Vitória tem dificuldade de criar. Né? Criar, digamos assim, o time está postado, o time adversário, e o Vitória com toque de bola e tal, ele não consegue gerar. É, Mas, assim, mesmo nesse cenário de partida, o Vitória teve muitas oportunidades no primeiro tempo, né? O Vitória teve algumas chances de marcar no primeiro tempo, parou na trave, teve chute de Anderson que parou na trave, teve várias oportunidades do Vitória abrir o placar. O Vitória até foi ao gol, né? Porque teve o gol de Oswaldo, que foi depois anulado por impedimento, corretamente anulado, aliás. No início, na transmissão, a gente até ficou numa dúvida, né? Porque o árbitro demorou tanto assim para poder definir, né? O VAR hoje, inclusive, foi muito lento, foi um VAR terrivelmente lento lá no Barradão. Mas ele demorou muito para definir, e na imagem, assim, que a transmissão passou, em momento nenhum, durante o lance ali, eles mostraram aquela imagem que a gente precisa ver, né, que é do lance definido ali, com as duas linhas, né, provando que estava impedido. O árbitro anulou sem a gente ver a imagem na transmissão, e aí ficou aquela dúvida, só depois que a TVE recuperou a imagem. Mas foi corretamente impedido, sim. E aí, no segundo tempo, né, quando o Vitória mudou a rotação, quando o Vitória passou de fato a aproveitar esse espaço que o Atlético de Alagoinhas dava, o Vitória teve muita chance no primeiro tempo, só para ficar claro, todas elas roubando a bola no ataque. Né? O Vitória tem também como característica de Carpini
essa facilidade de marcar, o perde-ganha, né? Ele perde a bola no ataque, que é um time que também erra muito no ataque. Então ele perde a bola, mas ele tem uma condição ali de treinamento mesmo, uma coisa que o Vitória tem treinado, muito bem treinado, de já pressionar com dois jogadores ali, três jogadores a saída de bola do adversário, e ele consegue roubar. E aí nesse perde-ganha ele criou várias oportunidades. A exemplo, como eu mencionei agora, do chute de Janderson na trave. Mas no segundo tempo o Vitória veio com a rotação um pouco mais alta, né? E conseguiu aproveitar essas oportunidades de roubar a bola no ataque e chegar ao gol, né? E assim fez um 3-0 muito tranquilo, assim, de muita facilidade. Eu acho que essa partida, como eu falei, não há muito o que dizer sobre ela, porque o jogo se apresentou muito fácil para o Vitória, né? O Atlético Alagoense, em momento nenhum, cara, atrapalhou o Vitória. Em momento nenhum a gente viu o Lucas Arcanjo tendo que trabalhar. Foi um jogo que o Lucas Arcanjo podia, sei lá, passar um café ali e ficar assistindo o jogo. Porque ele realmente não foi incomodado, o que é estranho, né? Porque na ordem natural das coisas, o Atlético era o time que devia incomodar. O Atlético era o time que, pensando do resultado, devia criar suas oportunidades, né? Mas foi completamente contrário. O Atlético não criou assim, esse jogo de agora foi 3-0, mas se o Vitória tivesse aproveitado as chances que surgiram no primeiro tempo, aliás, o Vitória também teve um outro gol no segundo tempo, que foi anulado por VAR também. Então, se tivesse aproveitado as oportunidades, se o VAR não tivesse, se os lances, né, de impedimento não fossem marcados, o Vitória teria goleado aí no Atlético de Alagoinhas com alguma facilidade. Goleado, assim como foi um jogo de ida, podia ter sido, sei lá, 7-0 e foi 4, podia ter sido também um 5-0 e foi 3 agora, sabe? E o Vitória sem fazer força, né? Só fez aumentar a rotação no segundo tempo e conseguiu essa goleada. Então, acho que essa partida ela vale muito mais, digamos assim, dentro do contexto do Vitória, né? A gente pode analisar ela pelo lado do que é esse filme do Vitória no início da temporada. A gente pode analisar ela a partir daí. E também das atuações, né? Porque Carpini me surpreendeu um pouco. Já se esperava que ele fosse corretamente, aliás, poupar alguns jogadores. Não tem por que utilizar o time titular hoje, já que já estava com uma vantagem enorme no bolso e, e vem uma sequência difícil por aí, né? Também a oportunidade de botar alguns jogadores para atuar. A gente pode analisar a escalação, Ô pode Vilar, analisar. teve até uma pergunta do Rui Duarte, na verdade, no comentário dele, eu não sei se concorda, ele dizendo que a escalação contra o Altos deveria ser a de hoje e a de quarta-feira. Enfim, inverter as escalações, para ficar mais claro. A de hoje ser de quarta, a de quarta ser a de hoje. Seria mais por essa linha mesmo? Rapaz, veja, eu até pensei um pouco sobre isso também, né, dessa pergunta. Muito boa a pergunta. Eu não acho que, por exemplo, contra o Altos tenha acontecido um time reserva, 100% reserva, e contra o Atlético Alagoinhas tenha atuado o time titular. Ou o contrário, né? O time titular contra o Altos e o reserva contra o Alagoinhas. Para mim foi um time misto nos dois lados, assim. Foi um time misto contra o Altos e foi um time misto contra o Alagoinhas. Porque, por exemplo, hoje contra o Alagoinhas, muitos titulares foram a campo, assim, jogadores que vão estar contra o Náutico no campo, por exemplo. Eu não tenho dúvida que dos jogadores que atuaram, Lucas Arcanjo, ok, é o goleiro, né? Goleiro pega todas as partidas mesmo. Mas você tem Raul Cáceres, que hoje é o titular, jogou contra o Alagoinhas. Jamerson, o lateral esquerdo, é o titular, jogou contra o Alagoinhas. William Oliveira, que hoje é o titular de Carpini, jogou contra o Alagoinhas. E Janderson, o atacante, jogou contra o Alagoinhas. Então foi um time misto, dá para dizer. O meio-campo foi muito mudado, de fato, né? Porque você teve o William Oliveira titular, mas você teve Ricardo Rila, que precisa de tempo, é um cara que ainda não jogou em termos de minutagem. E você teve Thiaguinho, que também foi outro cara que, por questões físicas, não teve tanta minutagem. Então ele aproveitou para mesclar no próprio meio-campo, né? O William Oliveira com o Ricardo Hiller e com Thiaguinho. No ataque, também houve uma mescla, né? Ele deu a oportunidade de Oswaldo, que inclusive Oswaldo fez 100 jogos pelo Vitória hoje. Ali no final da partida ficou um clima meio de despedida de Oswaldo. Foi uma coisa diferente, sabe? Porque ele fez 100 jogos e aí teve uma super homenagem no final, apareceu torcida, apareceu o vídeo da família, a família dele entrou em campo, então ficou muito mais parecendo uma despedida do que necessariamente uma comemoração pelos 100 jogos. É bom até olhar aí se o Oswaldo não está esperando o Baiano acabar para ele se aposentar, né? Ficou parecendo isso. Mas a gente pode falar melhor sobre isso depois, talvez.
Aí sim, botou Oswaldo, né? Mexeu no ataque, assim, né? Foi um ataque diferente. Bruno Xavier, que precisava jogar, enfim. A zaga é totalmente reserva, né? Edu e Zé Marcos. Então foi um time misto. E contra o Altos também foi um time misto, sabe? Eu acho, tá? Que se você me perguntar, Vitor, o que é que você acha que Carpini ia fazer? Era botar o time titular contra o Altos, o time todo titular contra o Altos, porque era um jogo que dependia ali, se o Vitória tivesse ganhado do Altos, ia garantir a classificação já na Copa do Nordeste, com muita vantagem para ser o líder da chave. Mas não, né? Foi um time misto também, porque teve Emerson Buiu na lateral direita. Tudo bem que ele perdeu o Claudinho, mas dava para ter usado o Cáceres, né, como titular, já que Cáceres é o titular de fato. Teve Hugo, não teve Jamerson. Então, você teve reservas também, mas você teve alguns titulares. Então, você teve Alta e Neres contra o Altos. Você teve Baralhas contra o Altos, que inclusive tomou cartão amarelo e não vai jogar a próxima partida da Copa do Nordeste contra o Sport. Você teve Ronald, né, que é reserva, ao lado de Baralhas, que é titular. Então, você teve uma mescla também contra o Altos. Para mim, foram dois times muito mistos. Agora, respondendo objetivamente à pergunta, então, assim, só para finalizar, são dois times mistos, não foi um titular contra o Alagoinhas e o reserva contra o Altos, nem o contrário. Mas eu acho que deveria ter sido o time máximo possível titular contra o Altos e todo reserva contra o Alagoinhas, o que Carpini não fez. Carpini, até de maneira temerária um pouco, eu acho, manteve muitos jogadores titulares atuando 90 minutos contra o Alagoinhas, correndo o risco de lesionar, de machucar, de desgastar os caras. E isso para a sequência para o Vitória, porque assim, é bom falar que agora a parte mais tranquila, digamos assim, da temporada acabou, né? Não tem mais time do interior para você enfrentar. Agora é fase decisiva do Nordestão, com jogos difíceis aí. Tem a Copa do Brasil contra o Náutico, que é um jogo difícil. O Náutico, né, é um time de Série C, mas é um time, meu amigo, qualificado, é clássico. A camisa é enorme, pesa. Então, E jogo único, você né, tem um Vila? jogo Pesa difícil, muito também, né? pesa muito. Jogo único, né? Tendo essa necessidade de classificar. Então, você tem essa sequência do Vitória, que é uma sequência dura. Depois tem esporte, depois tem a final do Campeonato Baiano, né? Então, assim, a fase tranquila acabou. E eu acho que ele poderia ter poupado o time todo hoje, sabe? Não, ele mesclou nos dois. Teve outro comentário aqui do Henrique Freitas que ele comenta, né? Vitor, mesmo com os gols, não vejo Thiaguinho e Carlinhos como reforços. Thiaguinho foi o primeiro gol dele, né? E Carlinhos o Isso. segundo gol, num jogo já ali decidido. São jogadores que ainda enfim, para um nível de Série A, talvez seja isso mesmo, né, Vilar? Não sei se inspiram confiança pensando para uma Série A, que é o principal objetivo ali do Vitória na temporada, né? Assim, é interessante, né? É, eu acho que o Vitória esse ano, vamos lá. Primeiro, acho que até na minha última participação, né, eu não pude participar dos últimos dois jogos por Carnaval, estava trabalhando aqui no Carnaval, e aí acabou que Arthur fez uma excelente troca aí, né? Arthur comentou muito bem o Vitória, e ele já vinha falando sobre isso também. E eu concordo plenamente com ele, cara. Assim, o Vitória é um time que vai precisar muito de reforço para a Série A, né? Então, os jogadores que estão atuando, eles não são jogadores que passam confiança. Na minha última participação eu falei isso. O Vitória está bem no campeonato, tá? Então, assim, o que é que a gente pode tirar dessa partida hoje do Vitória? O Vitória garantiu a classificação dele para a final do Baiano da maneira como tem que ser, sabe? A gente, quando pensa em Vitória no Campeonato Baiano, o Vitória tem que fazer isso aí que ele fez. O Vitória revezou muito o time, né? O Vitória rodou muito essa equipe, teve várias escalações diferentes ao longo do campeonato, botou todo mundo para jogar. Eu acho que isso é muito interessante, que Carpini botou todo mundo para jogar. Do cara que tem mais, digamos assim, mais know-how no clube, mais moral no clube, até o garoto da base, como Emerson Buiú, todo mundo jogou nesse Campeonato Baiano. Foram mais de 40 jogadores que ele utilizou e rodando muito o elenco, né? Não era como se ele usasse um time, outro jogo, outro time, depois voltava ao time anterior. Não. Cada jogo foi uma formação completamente diferente.
E mesmo assim está aí, né? Inclusive no slide da nossa tela, o Vitória termina essa fase não só no Campeonato Baiano invicto, mas também na Copa do Nordeste invicto. Então, somando com as partidas do ano passado, são 22 jogos de vencibilidade de Carpini. Mesmo nesse cenário adverso de uma temporada completamente apertada, sobretudo nesse início de ano, onde não tem pré-temporada, o Vitória foi lá e manteve a sua invencibilidade e classificou com absoluta dominância. Eu acho que isso que é o detalhe dessa partida, né? O Vitória, ele dominou a primeira fase do Campeonato Baiano inteira, né? Sendo invicto, líder, sem nenhum tipo de contestação à sua liderança. Com goleadas, né? Bom, aí no slide também está mostrando, né? Foi 4-0 contra o Atlético de Alagoinhas, 4-1 contra o Colo-Colo, né? 4-0 contra o Jacobina, 4-0 agora de novo contra o Atlético de Alagoinhas na ida, e agora 3-0 sobre o Atlético. Então, goleadas no Campeonato Baiano. A autoridade pegou a semifinal, meteu 7-0 no agregado contra o time do interior. É isso que a gente estava acostumado a ver do Vitória. Na Vitória era isso. Assim, o Vitória que eu passei a acompanhar e torcer nos anos 90, ele dominava os times do interior, né? Não tinha muita dúvida. E aí pode parecer que isso é pouco, mas assim, o Vitória ficou 5 anos, velho, sem classificar para a segunda fase do Campeonato Baiano. Então, essa dominância que a gente viu no Vitória esse ano é importante para esse momento de resgate do clube, né? Vencer, assim, ser dominante e sem contestação, né? Mas, assim, essa fase invicta, e aí voltando ao que eu estava falando, essa fase invicta não pode trazer uma má impressão, uma impressão errada da equipe. Não é porque você está invicto no Campeonato Baiano, eliminando o Atlético de Alagoinhas por 7-0 e líder no campeonato, na Copa do Nordeste, que esse time está preparado para a Série A. Não está. Esse time ainda não inspira confiança. Os resultados são muito bons, mas a confiança ainda não está lá, né? Você olha o time do Vitória e fica feliz pelos resultados, mas você tem uma consciência de que é preciso ter reforço. E para ter reforços, você vai ter que fazer uma avaliação desses jogadores que atuaram no Campeonato Baiano e vai ter que reconsiderar a presença de alguns. Então, certamente, ao passar o Campeonato Baiano, já que não dá mais para inscrever, para a Série A, o Vitória vai fazer uma avaliação de tudo que foi feito nesse primeiro momento da temporada, avaliar a atuação de cada jogador, né, a participação de cada um, vai ter que fazer um corte grande e vai ter que contratar. Então, quando eu falo de contratar, vai ter que contratar ponta esquerda, porque Lucas Braga, que era para ser a solução, ainda não é. Lucas Braga ainda não atuou a nível de ser a solução. O melhor ponta que o Vitória tem nesse início de temporada é Gustavo Mosquito, que estava no ano passado. E que a gente já sabe onde é que o Mosquito pode, como é que ele pode performar na Série A. Então, o Vitória precisa contratar pontas, ponta esquerda, ponta direita. O Vitória precisa de um camisa 9, urgentemente. Janderson tá aí, fez uma partidaça hoje, vai ser o melhor em campo. Mas não dá para você ir para a Série A com o Janderson sendo seu camisa 9, tá? O Vitória precisa de meias, porque Mateuzinho não pode ser o único meia do campeonato, do elenco, melhor dizendo, para o campeonato, para a Série A. Você precisa de um outro meia, porque o campeonato é longo, o Mateuzinho vai perder partidas. E o Elton Rato, que ainda está se encontrando no Vitória, não pode ser a única opção para Mateuzinho. Por aí vai, cara. Tem outras posições. Eu posso falar aqui de volantes. O Vitória contratou agora PP, que é um volante barra meia. Mas hoje você tem 3 volantes que entregam confiança para o treinador, que são Baralhas, William Oliveira e Ronald. Dá para colocar porque ele já mostrou. Mas Ricardo Hiller está devendo demais, Thiaguinho está devendo demais, Val nem se fala que não consegue jogar pela forma física dele. Então, tem muita coisa a rever no elenco, sabe? E a reforçar. Na zaga não tem um zagueiro esquerdo, né? Um zagueiro canhoto, melhor dizendo. Você tem Rauta que estreou muito bem, mas está muito bem nesse início de trabalho no Vitória. Mas ainda precisa de um zagueiro pela esquerda, porque o Vitória vai jogar muito nessa Série A com um esquema de 3 zagueiros. É natural que Carpini faça isso. A linha dele na Série A toda foi assim, jogar com 3 zagueiros, sobretudo fora de casa, contra os times da parte de cima da tabela. O Vitória precisa de um lateral esquerdo. Aliás, precisa avaliar seus laterais esquerdos, né? Hugo ainda não se firmou, o Jamerson está começando. Então, assim, são muitos reforços. E para entrar esse reforço, vai ter que tirar alguns. Estão falando
especificamente daqueles que o enfim, telespectador aí citou, Thiaguinho, cara, é um cara que chegou muito por indicação de Carpini. Não dá para dizer que ele tenha, digamos assim, retrospecto recente para justificar a contratação, né? Ele é um cara que Carpini confia, porque já trabalhou com ele no Água Santa, no Juventude, e trouxe para o Vitória. Mas Thiaguinho até agora não mostrou isso tudo. Eu acho que ele está ali na escala de volantes, talvez em quarto, né, volante da rotação, com a chegada de PP, eu acho que ele está em quinto, brigando muito com o Ricardo Hiller para ser o quinto. Que Hiller também está muito mal, mas Hiller tem um histórico de Série A, né? Ele já entregou em Série A. Thiaguinho ainda não. Val Soares também não. E aí Carlinhos, no caso de Carlinhos. Ah, mas é bom dizer, né? Thiaguinho ficou muito pouco tempo atuando, né? Thiaguinho teve poucas oportunidades, porque ele se lesionou, então ele só foi ter uma sequência no Vitória agora contra o Altos e agora contra o Atlético de Lagoinhas. E Carlinhos, cara, Carlinhos foi uma contratação meio que para a galera parar de encher o saco de Fábio Mota. A verdade é essa. Eu tenho essa sensação. Então eu estava precisando de um camisa 9 e trouxe Carlinhos, né? Trouxe Carlinhos que estava disponível no mercado porque o Flamengo estava colocando à disposição. Mas ele não vai ser o 9 do Vitória. Isso desde que ele chegou, que todo mundo falava, pô, não tem perfil para ser o 9 do Vitória na Série A. Ele vai ser utilizado por Carpini, se for utilizado, numa situação em que o Vitória precisa ir para o abafo, botar a bola na área para alguém tentar desviar. E Carlinhos, como mostrou hoje, inclusive no gol, ele consegue ganhar a bola pelo alto, né? Fazer gol de cabeçada, porque o cara é enorme. Mas, assim, não é para ser aquele. Assim, ele não ser. Ele pode ser utilizado como uma opção de jogo, como eu falei, para esse momento final do jogo em que o Vitória precisa de um gol, você vai rifar a bola na área e precisa de um cara da altura dele. Agora, ele não é para ser o titular do Vitória, camisa 9 titular, e não é para ser o reserva imediato. O Vitória precisa de um titular com as características que o Vitória precisa, que é um atacante com muita mobilidade, um centroavante que tenha mobilidade, que saiba trabalhar ali na frente, fazer pivô, sustentar o ataque, puxar o contra-ataque também, o jogo de transição, que é o forte do Vitória, e precisa de uma reserva para que, quando esse titular não esteja, ele seja a opção. Que Carlinhos não pode estar nenhum desses aí. E eu acho que o próprio Carpini já entendeu isso, inclusive. Porque no jogo contra o Altos, ele podia muito bem começar com Carlinhos. Era o jogo para, já que não vai utilizar Janderson e não tem Fábio, ele botava Carlinhos na ordem, né, hoje da disputa pela posição. Você tem Janderson titular, Fábio é o reserva e Carlinhos em terceiro. Ele não foi com Carlinhos, ele foi com Carlos Eduardo improvisado de centroavante, o que mostra que o próprio Carpini já entendeu que Carlinhos só vai jogar numa situação específica de jogo. Aí você me pergunta, vai manter para a Série A esses caras? Eu acho que não deveria. Eu acho que não deveria. Carlinhos pode até ficar no elenco como uma opção de jogo. Agora, Thiaguinho eu não vejo. Eu acho que o Vitória precisa achar um destino para Thiaguinho, pelo que ele mostrou até agora, para Val Soares, para Dionísio, para vários que estão aí, e trazer uma rotação melhor de volantes. Já tem Ronald, tem William Oliveira, tem Baralhas, tem PP. São quatro. De repente, ver se Ricardo Hiller vai conseguir performar de novo o que ele performou no ano passado. Se não, também, de repente, arrumar um destino para Ricardo Hiller e trazer um outro volante para melhorar essa rotação aí. O Ian Moura até comentou aqui, Carlinhos foi chamado para ser terceiro reserva. É muito na linha do que vi lá sobre a necessidade. Vou dar um cheiro aqui para Juliana Lisboa, está na audiência aqui. Fez dois comentários. Para a Série A e Sul-Americano, Vitória precisa mesmo de reforços. E antes ela tinha comentado sobre a invencibilidade do Vitória. O Vitória não perde desde novembro de 2024, quando perdeu para o Corinthians no Barradão pelo Campeonato Brasileiro. Um cheiro para a Ju. Agradecer a audiência dela aí. Então, Vilar, antes da gente ir até para as análises individuais, para mim, o grande momento do jogo, e aí foi mais uma questão sentimental para mim, Vilar, não sei se para você também, foi o retorno de Camutanga, né? Ali. Pois E Camutanga é o jogador, eu não sei se é a terceira, a quarta lesão que ele já tá que ele sofre no joelho. Ele veio para o Náutico 2018, ele já tinha passado por uma, 2019 no Náutico ele passa por outra, volta em 2020, 2021 melhor ainda, tanto que depois ele conquista acesso, ele se machuca até na final da Série C de 2019, volta, conquista título, jogando bem,
vai para o Náutico, sai do Náutico e no Vitória agora sofre outra lesão. Se a depender do histórico dele, viu, Vilar? No Náutico, a lesão que ele teve, ele voltou ainda melhor. Se ele conseguir voltar ainda melhor, vai ser jogador importante aí pro Vitória. Talvez não nessa temporada, que a gente sabe que é uma lesão ali desse tipo, demora o jogador retomar a boa fase. Mas assim, fisicamente o cara, tecnicamente é um bom jogador, mas fisicamente ele é um monstro e torço muito para que ele volte ainda melhor, porque acho um bom zagueiro e de um caráter, de um jogador que por onde passa se identifica muito com a camisa. Eu acho que no Vitória tá muito nisso também, né? Não tá sendo diferente, não. Cara, para mim também foi muito bom ver Camutanga de volta. Para mim, muita gente, inclusive, queria vê-lo de volta já como titular nessa partida, né? Só que acho que Carpini tem muito mais informações sobre o trabalho, né, como está sendo realizado do que a gente. Ele pode ter um motivo muito, né, físico mesmo, né, para não colocar Camutanga já como o titular, e ele entrou durante a partida. É importantíssimo, cara, para o Vitória. Primeiro porque o Vitória precisa. Não é que os zagueiros do Vitória estejam mal, né? O Vitória tá com até, assim, saiu o Wagner Leonardo, que era o melhor de todos, mas quem está atuando está bem, né? Lucas Alta entrou muito bem na equipe, Neres está mantendo um bom nível que ele já vinha desde o ano passado, Edu jogou hoje, e mais uma partida muito boa, assim, sem comprometer em absolutamente nada. Zé Marcos é quem está deixando mais a desejar, assim, né? Mas hoje fez uma partida até boa. Mas a entrada de Camutanga, a volta de Camutanga é muito boa para o setor, né? Porque o Vitória, como eu falei, vai jogar com três zagueiros certamente na Série A, muitas partidas vão ser com três zagueiros e Camutanga hoje, né? Ele atuando no nível que a gente já conhece dele, que ele já mostrou no Vitória, ele seria um desses três zagueiros, né? Seria um titular. E o Vitória, assim, ainda que Camutanga ainda não tenha sido muito observado na Série A, né? A gente precisa ver Camutanga jogando a Série A. A gente conheceu dele jogando a Série B e foi fundamental para aquela campanha maravilhosa do Vitória, foi um jogadoraço daquela campanha, fundamental. Mas na Série A ele se lesionou contra o Palmeiras, aí depois ele voltou, ficou muito tempo fora, né? Depois ele voltou e aí se lesionou mais gravemente, né? Fez o máximo que o Camutanga fez no ano passado, umas 4 ou 5 partidas da Série A inteira. Então, a gente não viu o Camutanga jogar. E aí a gente precisa observar ele jogando para poder cravar que ele vai ser um titular. Mas se ele mostrar o nível que ele já apresentou no Vitória, ele seria um dos titulares. Mas eu acho que o mais importante não é nem isso. O mais importante é que, com a saída de alguns jogadores recentemente, né, como Lucas e Wagner Leonardo, o Vitória está sem referência. O Vitória precisa de jogadores que tenham referência em campo, que o torcedor enxergue uma parte de si em campo, né? Aqueles jogadores que já têm um histórico no clube, que mostram uma identificação com a camisa, um entendimento de como é que o torcedor do Vitória quer ver o time jogando. E o Vitória perdeu algumas dessas referências, algumas dessas peças fundamentais ali no elenco, né? Perdeu o Lucas Teves, perdeu o Wagner Leonardo, perdeu o Alejandro, que tinha já um caráter assim de liderança dentro do grupo. Hoje você tem Mateuzinho e Lucas Arcanjo, né? Basicamente. E agora a volta de Camutanga seria de um jogador com esse perfil. Acho que isso é fundamental para o Vitória para esse momento ter uma referência. Outra referência que é Oswaldo, que também foi um momento muito emotivo, né, para o torcedor do Vitória. Pô, teve um gol de Oswaldo anulado, era para ele no 100º jogo dele pelo Vitória fazer um golzinho, né? Seria muito bom. E aí pouco depois, inclusive, o Vitória teve ali um lance de pênalti que foi visto pelo VAR e o lance do pênalti aconteceu, né? Se tivesse saído o pênalti apitado, Oswaldo tinha acabado de sair. Era a oportunidade de Oswaldo, enfim, marcar um golzinho de pênalti que fosse. Mas Oswaldo, por exemplo, é um cara que está naquela linha do que a gente falou agora há pouco, né? É um cara que hoje está muito mais com a porta de saída do Barradão do que de ficar para a Série A, sabe? O Oswaldo é uma referência, mas que não está conseguindo performar à altura do que exige para a Série A. Então, a volta de Camutanga, atuando no nível dele, ele teria nível para atuar na Série A, seria um retorno de uma referência para a Série A, de uma referência do elenco a nível de jogar a Série A. Então, foi muito legal mesmo. Uma pena que Camutanga ainda não está, assim, eu acho que o ideal mesmo, né?
mas é o imponderável, enfim, a saúde, a recuperação de lesão ainda mais uma lesão como ele teve, é terrível, cara. Então, o ideal mesmo seria o quê? Ele voltar, né, e a tempo dele fazer umas 2, 3, 4, 5 partidas aí pelo Baiano, nesse nível de exigência mais baixo, para que ele pudesse já começar a Série A experimentado, né, com tempo de bola, tempo de jogo, com ritmo e tal. Mas ele vai ter que adquirir isso durante essa fase de março agora, que é uma fase bem dura para o Vitória, né? E que provavelmente ele não vai ter chance de jogar. Talvez ele tenha ali contra o Motoclube pela Copa do Nordeste, se o Vitória já chegar bem encaminhado, né? Mas contra as finais, pelas finais do Baiano ele não vai jogar, a Copa do Brasil, do jeito que tá, né? Não vai jogar. Então, assim, ele vai ter que adquirir muito lentamente essa condição como titular a partir de agora. Mas é uma volta feliz demais, né, cara? Uma Só para responder o pessoal aqui, né? Antônio Vinícius falou: Carlinhos não jogou porque estava machucado, amigo. Ele não estava 100%. O técnico falou e por isso não entrou com Carlinhos. Velho, assim, nem tudo que o técnico fala, às vezes é para tirar de tempo mesmo, né? Não é tanto. A gente conhece futebol, velho, assim. Às vezes é para tirar de tempo. Se ele tivesse machucado, ele não teria jogado contra o próprio Altos, né? Ele jogou contra o Altos, jogou hoje também. Me parece muito mais que é isso, cara, que Carpini já entendeu que o momento dele é opção durante a partida, sabe? E o mesmo Antônio Vinícius, né, que, enfim, tá questionando aí algumas coisas, falou: Thiaguinho nem estava jogando direito, os jogos que entrou foi bem. Qual a sua avaliação do cara, sendo que ele nem jogou direito? Pois é, eu falei isso, né? Eu falei que o Thiaguinho teve pouca oportunidade nesse início de ano. Agora eu também pergunto o seguinte, velho: se Thiaguinho teve pouca oportunidade, né? Você fala assim, ele foi bem. Ele foi bem hoje. Hoje ele foi bem. Vou elogiar, inclusive, a atuação dele. Mas contra o Altos ele não foi nada bem. Ele foi muito mal contra o Altos. Né? Entrou meio deslocado de posição e não foi bem. Mas assim, a gente tem já no elenco do Vitória jogadores que mostraram nesse início de ano, né? Nessa posição. William Oliveira, Baralhas, Ronald, né? O próprio PP que chegou agora. Como é que a gente vai fazer? Vai fazer que o Thiaguinho tenha tempo de jogo para mostrar o trabalho dele na Série A? Eu acho que isso não vai acontecer, né? Então, assim, você também tem que levar em consideração, dentro dessa avaliação, é avaliar, quando eu falei, tem que avaliar o elenco, é você levar em consideração que, beleza, o Thiaguinho pode jogar muita bola, velho, o Val Soares pode jogar muita bola, mas o período de testes acabou. Então, assim, se eles não tiveram oportunidade de mostrar essa bola no período de testes, não é na Série A que eles vão mostrar, por melhor que eles sejam. Então, assim, a não ser uma situação assim muito esporádica, né? Eu tenho certeza que, independentemente da confiança que Carpini tem em Thiaguinho ou coisa do tipo, ele não começaria um jogo de Série A com o Thiaguinho. Thiaguinho teria que ir muito bem nos treinamentos a partir de agora para ter uma oportunidade, entendeu? É mais difícil de encaixar. Esse que é o problema. É isso. Vamos para as análises individuais agora da vitória, por 3-0 do Vitória sobre o Atlético de Alagoinhas. Começando por Lucas Arcanjo, Vilar. Como avaliar muito? Ou não É, passa. vou botar Um jogo regular, sabe? protocolar, né? Desse o goleiro, coitado. Protocolar. É só O mais goleiro um ali, né? podia passar um cafezinho ali para assistir o jogo de camarote, né? Vamos combinar. Então, regular, porque não dá para dizer. Eu boto regular, sendo que é o regular sem nota, né? É o amarelo quase branco, porque sem avaliação, porque ele não foi exigido e nem foi determinante em nada, né? Regular. Não tem muito o que fazer, não. Então vamos começar com a linha defensiva com Cáceres. Cara, Cáceres é o regular, né? De sempre, assim. No primeiro tempo, eu não gostei muito da atuação dele. Ele poderia ter tido uma atuação melhor, apesar de ter sido dele a jogada do gol de Oswaldo que foi anulado. Mas, assim, aquele Cáceres do gol é o Cáceres do segundo tempo, que ele melhorou bastante no segundo tempo, apareceu bem mais. Então, junto com o time, né? Eu acho que ele teve uma atuação mais protocolar ali no primeiro tempo, uma rotação menor, e no segundo tempo ele produziu mais. E aí foi o Cáceres de sempre, que é aquele jogador. O Cáceres é nota 7 o tempo todo. Assim. O Cáceres é o cara que não prejudica o time em nada, mas também não é um mais ofensivo, sabe?
Então, ele é o nota 7 quase sempre, e hoje ele foi nota 7 também. Por isso que Carpini, inclusive, considera ele titular. Porque ele é o cara que vai entregar sempre uma nota muito confiável, um jogador de muita confiança de Carpini. Hoje ele é uma referência. Estava falando de jogadores que são referência. Cáceres ganhou um status de referência no elenco, pelo menos é o que Carpini evidencia, né, com essas atuações dele, com essas escalações repetidas. E Claudinho, que hoje é um jogador que é capaz de entregar, em vez de uma nota 7, entregar um 9, até um 10, pela capacidade técnica que Claudinho tem, ele não tem jogado, porque ele tem preferido a garantia de Cáceres, a possível, né, ali, ó, digamos assim, Claudinho é a renda variável, né, que o cara tem que apostar ali na ação. Cáceres é a renda fixa, ele está indo pela renda fixa. A dupla de zaga, Vila, Edu e Zé Marcos, vão na mesma linha de avaliação dos outros dois? Ah, eu vou botar razoável, velho. Porque, assim, Zé Marcos, veja só, é o razoável, mas o razoável para Edu e para Zé Marcos são razoáveis de naturezas muito diferentes. Edu é um razoável, foi razoável hoje, mas Edu já é um jogador meio Cáceres, assim, é um cara que terminou muito bem a Série A do ano passado, como titular, foi um feliz reforço do Vitória no ano passado, e toda vez que ele foi acionado nesse ano, ele também entregou um feijão com arroz muito digno, assim, um jogador que consegue entregar uma segurança na defesa. Não é brilhante, mas entrega uma segurança ali. Zé, aí o razoável dele é o razoável de sempre, assim, né? Um razoável padrão. O de Zé Marcos é um elogio ele ser razoável, porque Zé Marcos está nesse início de ano do Vitória como uma das contratações que não deu certo até agora. É um jogador que vai continuar no elenco, porque hoje ele é o único zagueiro esquerdo, o zagueiro canhoto do elenco. Precisa de mais tempo para avaliar, ok, tudo bem. Ele não é necessariamente hoje, né, uma necessidade para ser titular, mas é um cara que, nas oportunidades que recebeu, ele não foi bem. E agora, jogando na posição dele, de zagueiro, porque também em alguns momentos foi testado como lateral esquerdo. Ele hoje jogando como zagueiro, ele teve uma atuação muito segura. Então, meio que tirou um pouco, né, daquela trajetória de Zé Marcos que vinha sendo ruim. Ele conseguiu fazer uma atuação ok ali, o que para ele é muito bom. Então, para o filme de Zé Marcos, essa atuação é muito boa, mas pensando na atuação foi regular, entendeu? E para fechar a linha defensiva, a lateral esquerda, Jamerson. Eu vou botar ele como jogou bem, o verde musgo, porque Jamerson, no primeiro tempo, sobretudo, ele foi uma das principais válvulas de ataque do Vitória, né? Quando o Vitória estava na rotação mais baixa, Jamerson foi o cara que puxou mais os ataques aí pelo lado esquerdo, ele atuou muito bem, hoje apareceu bem ofensivamente, fora que a vitalidade dele é uma vitalidade impressionante, né? Um cara que tem um físico muito bom, assim. Eu só achei temerário ele ter ficado os 90 minutos em campo, assim, né? Como ele hoje é o titular do Vitória, eu acho que é o titular merecidamente, porque o Hugo não vem bem, né? O Hugo vem oscilando muito, e Jamerson, mesmo dentro dessas limitações, Jamerson é um cara com muita limitação, assim, mas é um cara que vem atuando num patamar alto, né? E o Hugo é um cara que vem com oscilações. Então, hoje ele é o titular, Jamerson. Eu acho que Carpini poderia ter, sabe, poupado ele dessa partida, já que na quarta-feira contra o Náutico ele com certeza vai ser o titular. Então jogou bem. Indo agora para o meio-campo, a gente pode até tentar fechar o setor, né? Ricardo Hiro, William Oliveira e Tiaguinho, né? Acho que foi esse É, o Thiaguinho. meio-campo. Vamos seguir na mesma linha ali do jogo protocolar de razoável ou teve algum destaque maior? Ah, não, tem destaques aí. Eu queria, só para poder ficar bem explicadinho aí, né? Foi meio que o contrário. Ricardo é o primeiro volante e com o Thiaguinho e o William Oliveira atuaram um pouco mais à frente, sabe? Foi um tripé aí ao contrário. Ricardo foi o primeirão mesmo, foi o primeiro volante clássico. Cara, eu vou colocar Ricardo como jogou mal, o Laranja. Eu acho que, sobretudo no primeiro tempo, ele errou tudo que ele tentou. Tudo que ele tentou, ele errou. E Ricardo é um cara que começa a preocupar.
porque ele veio do ano passado como titular do Vitória, ele veio como titular do Vitória ao lado de William Oliveira, daquele meio-campo do Vitória. E aí, a renovação dele para essa temporada era para estar ali na casa dos jogadores que eram segurança. Sabe aqueles jogadores que o Vitória saberia em 2025 o que contar com eles, baseado no que aconteceu em 2024. Só que Ricardo, tudo bem, ele se lesionou, ele teve uma dificuldade demais de manter sequência de jogos. Isso tem que ser levado em consideração, sem dúvida nenhuma. Mas pelas poucas oportunidades que ele teve, como essa agora contra o Atlético, ele não mostrou assim nada do que ele não pareceu em nada o Ricardo Villa do ano passado. Esse que é o detalhe. Então esse jogo, por exemplo, contra o Atlético, era um jogo para ele poder afastar qualquer dúvida em torno dele. Era um jogo para ele poder se afirmar. E como outros jogadores por aí, com o caso do Zé Marcos, né, fazer um jogo regular para poder mudar a direção da maré para ele, Ricardo fez um jogo ruim. Então, para mim, ele jogou mal, errou muito, sobretudo no primeiro tempo. No segundo tempo, ele deu uma equilibrada, ele melhorou um pouco o jogo dele, mas começa a preocupar a trajetória de Ricardo. Assim. Eu acho que Ricardo Hiller vai para a Série A, está no elenco da Série A. Hoje ele estaria ali entre o quarto, ele seria o quarto, né, volante da rotação, talvez o quinto, se você considerar que PP é volante, porque tem gente que está considerando PP mais um meia. Para mim, ele é um volante barra meia. Mas ele é mais volante do que meia. Ele não é Mateuzinho, né? Ele está mais próximo ali de um Ronald, por exemplo. Então, eu considero o Ricardo ali o quinto volante dessa rotação, com a chegada de PP, hoje, né? Pelo que você tem hoje. Agora, ele pode, tem condição de recuperar o que ele mostrou no ano passado e melhorar nessa rotação aí. O William Oliveira foi muito bem, jogou muito bem. Aliás, não, jogou bem. Vou botar ele jogou bem, tá? Verde musgo ali, né? Então, vamos fazer o seguinte: vou botar William Oliveira como jogou muito bem, o verde claro mesmo. E Thiaguinho como o jogou bem, o verde musgo. Para ter uma escadinha, tá? Para poder diferenciar. Que eu acho que o William Oliveira hoje ele foi muito bem. Ele mostra, assim, por que Carpini tem preferido o William Oliveira ao Ronald. Porque se você for perguntar pelo retrospecto dos jogos, né? Para quem observou todos os jogos do Vitória no ano, Ronald teve mais participações do que o William Oliveira. Então ele seria, por alguma ideia, o titular no lugar de Ronald. Só que Carpini deixou claro que o William Oliveira é o titular do Vitória hoje, do lado de Baralhas. E nessa partida, se você for pegar o filme, né? O que aconteceu contra o Altos, Ronald não foi bem. E o William Oliveira hoje contra o Atlético de Alagoinhas, ele foi muito bem. Então você consegue entender o que está acontecendo no treino, né? Está acontecendo no treino claramente uma melhora de William Oliveira que está deixando o Ronald em segundo plano para a opinião de Carpini. E nos jogos, né? Isso tem começado a acontecer também. Então, William Oliveira hoje foi fundamental assim na circulação de bola, no ritmo que o Vitória melhorou no segundo tempo. Passou muito pelo aumento do ritmo de William Oliveira, pela participação dele na enfim, na circulação mesmo, né? Sendo uma espécie de iniciador ali, né? De jogadas do Vitória. Então, eu acho que o William Oliveira hoje mostrou mais, assim, mostrou por que ele tem sido a preferência de Carpini. E Thiaguinho, ele fez uma partida boa, assim, no sentido também de movimentação, de conseguir fazer a bola movimentar ali pelo meio campo, né? Tirando um pouco a impressão ruim que a gente teve até agora dele. Um jogador que veio com muito aval de Carpini, como eu já falei, do Água Santa e do Juventude. Não teve muitas oportunidades até agora, é verdade, mas quando teve, não mostrou isso, assim, esse dinamismo, né, no futebol, essa qualidade toda, a verdade é essa. E agora ele fez uma partida acima do que ele vinha atuando, e aí começa a ter uma mudança de ideia com o Thiaguinho. Mas é isso, o Thiaguinho, para ele melhorar nessa rotação aí, né, ele deixar de ser o sexto, quinto, ele vai ter que fazer isso de maneira muito repetida. E essa foi a primeira que ele teve até agora. E no ataque você já falou que o Janderson é o melhor em campo, né? Então já pode É, colocar ali o troféu do melhor em campo para ele com o verde claro. com certeza. Janderson, melhor em campo e jogou muito bem. Cara,
É difícil, né, velho? Janderson é um jogador, assim, que eu canso aqui já de falar sobre ele, não aguento mais, assim. É um jogador que ele ao mesmo tempo que ele erra muito, ele toma decisões muito negativas, né? Ele é aquele cara que, assim, velho, ele não tem medo de tentar. Ele não tem medo sabe, de tocar na bola, de puxar um ataque em transição, de tentar um drible quando ele vai para a ponta. Ele não tem medo de se projetar. Então, por exemplo, hoje o Vitória, no primeiro tempo, utilizou muito a estratégia de bola longa, né? Em profundidade nas costas da defesa do Atlético de Alagoinhas, e Janderson é mestre nisso aí. Ele aparece o tempo todo se projetando para receber essa bola. Só que assim, ele é um cara que de 10 ele erra 9 8 de 10 jogadas. Só que essa 8 e essa 9 ou a 9 e a 10 no caso, a nona e a 10ª tentativa que ele acerta são tentativas que definem o jogo para Vitória, né? É um cara que hoje deu um passe e um gol. Então, assim, não tem muito o que falar de Janderson. Fora as várias outras jogadas que ele participou, criando oportunidades para os companheiros, ele teve uma bola na trave numa jogada típica de 9, que é um bom sinal, né? Porque Janderson, mesmo quando está em boas noites, ele não consegue desempenhar ali movimentos, né, de 9. E hoje ele foi até bem nesses movimentos de camisa 9, de pivô, de receber a bola já na área e não ter que carregar muito, só receber e chutar, finalizar com perigo, chutar bem, justamente por não ter tanto tempo, né? Um camisa 9 ele tem que pensar rápido, tem que definir a jogada rápido. E o Janderson tinha essa dificuldade. E hoje ele mostrou essa habilidade. Então, só que assim, mais uma vez, não passa confiança, né? Eu acho que Janderson é aquele cara que fala um pouco sobre tudo que o Vitória é agora. É um cara que está bem nesse início de ano. Se não me engano, ele se aproximou aí de Felipe Cardoso na artilharia do Baianão. Ele não assumiu ainda a liderança, mas aliás, ele se igualou a Fábio e a Felipe Cardoso, se não me engano. Então, assim, ele está bem na temporada, é o titular hoje da camisa 9. Mas é um cara que você não bate no peito e diz, é meu camisa nova para a Série A. Pode deixar que Janderson vai meter gol, sabe, na estreia da Série A. Não, não passa aquilo, cara. Assim como todo esse time do Vitória aí. Ninguém criou ainda um apelido para Janderson, tipo, sei lá, Janderson Gol. Não, não existiu isso ainda, sabe? Porque ele não passa essa confiança, ele não dá um brilho no olho do torcedor. Esse que é o problema de Janderson. Mas tá aí, né? Foi muito bem hoje, sem dúvida nenhuma. O Carlos Júnior comentou aqui: Janderson é um caso a ser estudado. Do nada, ele enfileira uns 3 adversários. No lance seguinte, ele não consegue nem dominar a bola. É do É isso aí. genial ao É bestial, né? exatamente isso. É exatamente isso. Perfeito. A definição de casos aí foi perfeita. É impressionante, cara. Durante o jogo, assim, ele consegue ser, sei lá, um gênio a um bagre, sabe? Tipo, completo, assim. Ele tem horas que ele toma a decisão muito certa e finaliza bem, por exemplo, passa bem. E tem horas, velho, que ele não consegue, sei lá, ele não consegue dominar a bola, como o Carlos falou aí. Então não é confiável. E se os outros atacantes, Oswaldo e Bruno Xavier? Cara, eu vou botar regular para os dois, assim. Oswaldo, pô, podia ter sido melhor a atuação dele, né? Com um gol. Teve um outro lance também que ele botou na cabeça de. Ele cruzou da esquerda para a área, de perna direita. Ah, foi para a cabeçada de Bruno Xavier, inclusive. Só que Janderson estava melhor colocado, né, para fazer o cabeceio. Mas Bruno Xavier não viu o Janderson porque ele estava de costas e acabou cabeceando até com perigo no primeiro tempo também. Então, assim, o Oswaldo deu esse passe, fez o gol que foi anulado. Ele foi bem, assim, né? Era para ter sido melhor a atuação dele, portanto. Mas ainda, assim, ainda fora, né, assim, não foi determinante para a partida a atuação de Oswaldo. Acho que esse é o ponto. Então, por isso que eu vou colocar regular. Eu acho que você tem aí outros jogadores que foram mais determinantes, né? O regular não é ruim. O regular é ok, fez uma atuação honesta. Como eu acho que foi o caso de Oswaldo e de Bruno Xavier também. Bruno Xavier também teve uma participação bem honesta, assim, não foi brilhante, mas também não impediu o Vitória. Também fez, também participou de algumas criações de jogada, apesar de não ter sido determinante para o resultado.
Então, os dois regulares, né? Regulares, regulares. E aí dos Eu acho jogadores. que é tudo uma questão de perspectiva, né? Se você for considerar, acho que o Oliveira foi mais determinante, Thiaguinho foi mais determinante, o próprio Jamerson, né? Então acho que eles Janderson, né? O próprio Janderson. Então acho que eles foram. Tô até repensando aqui, eu posso fazer uma alteração. Eu acho que eu valorizei demais a atuação do Jamerson. Eu quero botar ele como regular também, se for possível. Teve até um comentário aqui do Daniel Barreto sobre Cáceres. Ele disse que Cáceres chegou a dar 2 assistências e que merecia mais do que amarelo. Quer aproveitar para É mudar ou isso, cara. mantém? Não, mantém, porque foi o que eu falei, assim, né? É isso, né? Cáceres Assim, melhorou talvez ele não tenha visto o comentário, né? De que foi o amarelo, mas um amarelo de regularidade, né? isso, de regularidade. E de melhora no segundo tempo, né? O primeiro tempo de Cáceres foi um primeiro tempo ruim, assim. Então, acho que no segundo tempo ele apareceu mais. A assistência em questão, né, que é pro gol de Oswaldo, é até no final do primeiro tempo. Mas, como eu falei, essa assistência já foi meio que. Foi uma participação de Cáceres muito mais a ver com o que ele fez no segundo tempo do que o que ele fez no primeiro tempo, sabe? Já foi tipo um spoiler do que Cáceres seria no segundo tempo, mais participativo no ataque. Só que aí, no equilíbrio, né? Ele errou muito no primeiro tempo, melhorou no segundo, ficando no regular. E agora os jogadores que entraram no segundo tempo: Cara, eu vou Mosquito, botar aí. Wellington Rato, Lucas Braga, Carlinhos Camutanga. Quiser fazer o combo Ah, aí, cara, Carlinhos, eu vou colocar ele como. Velho, o cara fez um gol, né, velho? Pode botar o jogou bem. Acho que ele. A bola que ele recebeu, que ele tinha que cabecear, que ele não podia perder, ele fez. Então, acho que teve pouco tempo também em campo, então pelo pouco tempo e o aproveitamento dele, né, de receber uma bola na área, bem cruzada, e ele conseguir fazer o gol nessa bola, aproveitar a oportunidade, eu acho que ele merece. E aí eu tenho que premiar também o cara que deu essa assistência, que foi uma bela assistência, que foi o Elton Rato. O Elton Rato, ele já tinha feito uma atuação boa contra o Altos, assim, ele entrou bem no jogo, ele foi titular, no caso, mas ele fez uma boa partida, né, contra o Altos. Quando ele saiu, o Vitória, inclusive, teve muita dificuldade contra o Altos. E hoje, quando ele entrou, ele também teve pouco tempo de jogo, mas a bola que ele recebeu na ponta direita, ele fez aquilo que se espera de Wellington Rato, que é uma jogada bem parecida com o que ele fez no São Paulo, onde ele chamou a atenção. Ele cortou para o meio, cruzou, assim, um cruzamento que é um passe na cabeça de Carlinhos. Pô. Cruzamento, tecnicamente, quando o Wellington Rato chegou, todo mundo falou, pô, é o cara mais qualificado tecnicamente do Vitória. E contra o Altos ele deu esse indicativo, né? Deu passe para Hugo fazer o gol e agora ele fez um passe também para Carlinhos fazer o gol. Então começa a aparecer esse futebol de Wellington Rato. Ainda não é suficiente para você chegar e dizer chegou o nosso, né, camisa 10 que a gente estava querendo, mas degrau em degrau assim ele vai apresentando seu futebol. E a expectativa do torcedor do Vitória é que ele continue assim nessa evolução, porque é um jogador que vai ser fundamental. Se ele jogar o que ele jogou no São Paulo, vai ser fundamental para o Vitória, né? Então ele jogou bem. É o verde jogou musgo. bem, né? Para o Wellington Rato. Lucas Braga e É. Mosquito. Regular, velho. Regular. Porque não foram determinantes também, né? Vou botar eles como regulares também. Pouco tempo, enfim. Tiveram pouco tempo para participar do jogo. Jogo Então, acho que decidido foram bem já, né? regulares. É, uma coisa, detalhe assim, eu acho que Mosquito que é titular, né? Poderia nem ter entrado nessa partida, sabe? Correu risco ali. Hoje o Mosquito é a melhor ponta que o Vitória tem, assim, em termos de atuação, de rendimento desse ano. Então, acho que. E Lucas Braga também, né, titular. Na cabeça de Carpini, ele é o ponto esquerdo, apesar de não ter mostrado nada até agora. Mas entraram, né? Então poderiam ter sido poupados, assim. Enfim, ainda bem que não aconteceu nada. Aí tem Camutanga, né? Que também O entrou. velho Camu. Juliana até Cara, colocou aqui que ele foi papai recentemente, né? foi? Sabia não. Camutanga. Ela colocou aqui no chat mais cedo que foi papai recentemente. Então, o novo papai da cidade aí. Cara, posso botar um jogou bem pra ele, só por felicidade de vê-lo de volta? Ah, Vou tá botar um jogou bem justíssimo. pra ele. Se vocês colocar o melhor em campo pra ele, tava aceitando? É.
Jogou bem, o cara é bonito, pô, bonito, melhorou É, muito a lata do Vitória também, o aspecto físico do Vitória, entendeu? O cara é um pinta, bonito pra caramba, feliz de ver ele de volta aí. é isso, merece. O cara que se dedica muito, que se identifica com o clube por onde passa, ninguém vê como tanga de sacanagem aí. O cara que se entrega, merece. Que tenha um bom retorno aí. Agora no Vitória, e Pois obviamente é, no patamar mais alto, né? velho, assim, sobre, cara, Camutanga, é triste, né, velho, a gente não, o que aconteceu no ano passado com ele é muito ruim, né, velho, assim, um jogador que vinha. Se eu não me engano, o Camutanga ainda não tinha jogado a Série A. Você que conhece talvez melhor, talvez não conhece muito melhor, né, do que eu, Camutanga. Eu acho que ele não tinha jogado a Série A ainda, né, Cláudio? Eu tô na dúvida aqui se ele jogou no Atlético. Não, mas não jogou não, porque ele jogou muito pouco no Atlético, então não chegou a jogar não. A passagem do Atlético Pois no é, Atlético assim, de Goiás foi muito curta. ele, no ano passado, o Camutanga teria a grande oportunidade da carreira dele de jogar uma Série A, né? Porque ele não era, assim, ele não disputava a posição do Vitória, ele era referência da zaga do Vitória. E ele ia jogar a Série A do lado de um cara com que ele teve uma identificação absurda, né? Uma identificação tremenda que é Wagner Leonardo. Se não me engano, é uma identificação que já vinha do Náutico e veio até o Vitória, né? Isso. Se Eu fui repetiu até no ver Vitória. aqui, jogou um jogo pelo Atlético Goianiense. Então não dá nem pra dizer, né, que jogou Não dá Série nem A, para né? dizer. Entrou em campo só. Pois é. Agora E, e assim, deve ter uma com sequência. certeza na Série A, com certeza na Série A, é, ele, ele não teria uma oportunidade. No ano passado, velho, o que eu quero dizer é o seguinte: no ano passado, ele jogaria a primeira Série A da carreira dele. Tudo bem, ele jogou no Atlético Goianiense, mas eu digo jogar a Vera, né? Primeira Série A, sendo titular de uma equipe e fazendo parte de uma zaga que estava muito bem ajeitada, que era ele e Wagner Leonardo, com que ele tinha uma parceria tremenda. E ele referência, né? Não é só titular do Vitória, é referência do setor que eu acho o setor mais determinante. Foi o setor mais determinante para o Vitória ter conseguido o acesso na Série B de 2023 e o título do Campeonato Baiano de 2024. A zaga, tudo começava por aquela zaga sólida pra caramba, né? Que, que Condé montou com essa dupla aí. Então, assim, aconteceu aquela infelicidade dele se lesionar muito gravemente, né? E agora a Camutanga volta, o que é muito bom, só que a montanha que ele vai ter que escalar é muito maior, né? Porque hoje ele não é mais titular do time, ele vai ter que disputar a posição ali com, sobretudo com o Neres, com o Lucas Alter, num caso de dois zagueiros. Num caso de três zagueiros, ele também passa a disputar com o Edu, né? Que hoje é o terceiro zagueiro titular. Ele vai ter que disputar a posição. Ele já não conhece esses jogadores, porque se você for parar para pensar, Neres chegou depois dele, Edu chegou depois dele, Lucas Alter chegou agora. Então ele nunca atuou com esses caras assim, não é como o Wagner Leonardo. Então a situação dele mudou muito, né? Mas assim, eu não tenho dúvida que, sendo o jogador muito sério, muito compenetrado, muito esforçado, que ele sempre demonstrou ser, ele vai arrumar um lado aí nesse time também, vai arrumar um espaço para ele também. E o professor Carpini, Vila? Carpini, velho, vou botar regular também, vai. Não vou. Na média do time, quase, né? Na média, Não, não, quase não, na bote. média do time. Bote regular, assim. Porque assim, velho. Ah, foi 3-0, foi. 3-0, velho. Goleada, maravilhoso. Dominou o Atlético de Alagoinhas, dominou o adversário, classificado para a final. Mas assim, porra, se Carpini não precisasse estar na beira do campo hoje, tudo bem. Tipo, O qualquer resultado é o um mesmo. poderia comandar esse momento. Já Os entrou classificado auxiliar, mesmo. Se fosse tava em auxiliar, tava casa. de boa. Se ele chegasse e falasse assim, ah, ó, eu vou tirar um diazinho para ficar com minha família e você cuida aí. Tava de boa. Já entrou classificado o homem já. Fizeram dois comentários aqui, além do jogo. Um foi do Juliana Vamos falando: nessa. Janderson, artilheiro do Vitória, com 6 gols na temporada, 4 pelo Baiano, dividida artilharia com Fábio do Vitória e Felipe Cardoso do Alagoinha, do Atlético Alagoinhas. E ela fala: futuro Vitória,
E o próprio o Carlos Júnior também falou: Felipe Cardoso, futuro jogador do Vitória, será, será Vilar? Então, eu não apurei nada sobre isso, né? Você sabe que eu não estou mais na imprensa esportiva já há muito tempo. Mas, assim, a gente ainda sabe, né, como é que funciona esse meio. Então, você vê, Felipe Cardoso, o cara é artilheiro do Campeonato Baiano, pelo Atlético de Alagoinhas, e hoje ele tá no elenco do Alagoinhas, mas não entra. Tá relacionado, mas não entra. Então, assim, só pelo fato dele não ter entrado, já é um indício de que tem coisa aí, né? É, verdade. Tem coisa aí. Felipe, Porque, Felipe assim, Cardoso foi. não tem o menor sentido o artilheiro do É, Campeonato Baiano ficar fora de um jogo em que o Alagoinhas precisa de 4 gols. Concorda? é, Não faz sentido. O único sentido é, pô, o Alagoinhas precisava fazer 4 gols. O artilheiro do campeonato ficar no banco o tempo todo, só tem uma explicação. algo tem. É ele tá negociando por vitória, É. entendeu? Se O, o final, se a semifinal fosse contra o Bahia, tenho certeza que ele jogaria, porque em teoria não está negociando com o Bahia, né? Então, enfim, um indício é de que ele está negociando com o Vitória mesmo. Felipe E acho Cardoso uma que é. boa. É isso quer dizer, ele foi base do Santos, aí chega, ele veio para o Santa Cruz para base também, é, joga, faz algumas partidas, mas também não teve grande destaque. Depois foi emprestado para o Metropolitano e agora está em definitivo para o Atlético de Alagoinhas. Não teve um grande destaque do Santa Cruz, mas faz um grande campeonato baiano e é um jogador de projeção, né? Não é um jogador que vai chegar para resolver, né? Até pela idade, 22 anos, é uma aposta que o É. Vitória pode fazer hoje para projetar futuramente, né? E nessa atual gestão do Vitória, né, de Fábio Mota, ele tem feito recorrentemente essa, essas contratações de destaques aqui do interior, né? Sobretudo quando são jogadores novos. Então, por exemplo, ano passado ele contratou o Pablo do Jacuipense. E agora seria mais uma contratação nessa linha aí, né? Já tinha contratado antes também Dionísio, que era do Atlético também, que foi contratado, foi muito bem na Série C, sobretudo. Contratou também Miller, que era atacante do Alagoinhas, mas esse aí não deu muito certo. Então, assim, tem sido recorrente. Eu acho que não custa nada para o Vitória contratar, né? Fazer uma aposta no cara, pode dar certo, mas pode ser um jogador também que futuramente vai ser negociado, né? Pela idade e tal, como você falou, tem projeção. Então, acho que seria uma boa, sim. Isso. Vila, a gente encerrou aqui as análises individuais, mas só para a gente fechar o programa, foi confirmado, né, a melhor campanha do Campeonato Baiano do Vitória, somando os pontos aí da primeira fase e da semifinal. Então, decide o Campeonato Baiano em casa, no Barradão. Se minha pesquisa não estiver errada, desde 2017 que o Vitória não decidiu o Campeonato Baiano em casa. Então, contra Bahia ou Jacuipense, decisão no Barradão, os dois próximos finais de semana, provavelmente. Qual o tamanho aí, Vilar, de decidir em casa, na força que vem aí do. Historicamente, obviamente, é uma força do Vitória em casa, mas assim, desde que a gente vem acompanhando aqui do projeto do 45 minutos, acho que desde aquela Série C ali, daquela arrancada da Série C, acho que ali virou uma chavinha do Vitória com o seu torcedor que vem levando até hoje. Então, qual o tamanho desse peso aí, voltar desse Campeonato Baiano em casa? Cara, eu digo sempre assim, eu, eu acho, né? Enfim, eu torço por Vitória desde que eu nasci, né? E tinha uma coisa que eu sentia muita falta do torcedor do Vitória, assim, que era esse engajamento absurdo, absurdo que está tendo hoje com o Vitória. O Vitória sempre foi um time de torcida, de tamanho, um time gigante. Agora, o torcedor muitas vezes não abraçava o time como tem abraçado desde a Série C, sabe? É um abraço mesmo, assim, um abraço profundo sobre todas as áreas do clube. O Vitória ele tem hoje um plano, assim, uma quantidade de sócios que eu juro para você, assim, em algum momento eu achava que o Vitória não chegaria. 42 mil sócios, sabe? É muita coisa para o histórico do Vitória recente. Então, hoje o Vitória tem muitos sócios. Hoje é um dos clubes do Nordeste com o maior número de sócios. Vitória tem muita compra de material esportivo, Vitória está com presença no estádio constante,
a torcida se mobiliza para poder fazer caravanas, a torcida se mobiliza para poder fazer o aeronegro, levar o time até o aeroporto. O nível de engajamento é muito alto, muito, muito, muito alto. Então, certamente, é, decidir em casa esse Campeonato Baiano é maravilhoso para esse engajamento, né? Continuar e esse engajamento fazer a diferença, porque o Vitória, com esse tamanho engajamento decidindo em casa, ele é letal, assim, letal. No ano passado a gente teve uma amostra disso, porque no ano passado o Vitória veio embaladíssimo pelo título da Série B, e aí veio o primeiro Campeonato Baiano após isso, né? Após esse grande momento, e o Vitória teve duas viradas espetaculares, assim, na reta final dentro do Barradão contra o Bahia, né? Contra o maior rival. E isso foi determinante para o título baiano. Então, assim, cara, Barradão sempre foi a grande arma do Vitória. Só que para que ele seja uma arma letal, uma arma eficiente, ele precisa desse abraço, desse engajamento torcedor, dessa união com o torcedor. E nos últimos 3 anos a gente tem visto isso, né? Então, cara, eu acho que é maravilhoso para o Vitória, primeiro, né? Pensando nesse histórico, né, de recuperação do clube, o Vitória está em recuperação. O Vitória não é um time que está garantido em nada. Eu comparo o Vitória à seguinte metáfora: é um clube que foi completamente demolido ao bater na Série C. O Vitória demoliu-se, foi demolido. E aí, ao longo dos últimos 3 anos, né, a Série C com acesso daquele jeito que foi na reta final. A Série B, né, dominante a Série B inteira. E a Série A entregando muito mais, não só permanecendo na Série A, mas entregando muito mais do que se imaginava naquela recuperação tremenda. Isso fez com que o Vitória, que é um gigante do Campeonato Brasileiro, é um time gigante do futebol brasileiro, ele fosse montar essa sua estrutura. Hoje o Vitória é uma casa rígida, assim, né? É, só de tijolos, sem reboco, sem pintura, sem muito capricho, sabe? E sem uma estrutura ainda que não foi testada. O Vitória se reergueu enquanto estrutura, mas precisa aguentar aí uns 2, 3 anos na Série A para poder dizer, velho, agora o Vitória voltou de vez. A verdade é essa. E também passa nesse processo de teste, né, dessa estrutura que foi criada, ao testar essa estrutura que foi recriada, né, nos últimos 3 anos, também passa muito por ganhar títulos baianos, e a Copa do Nordeste, tá? Porque assim, a Copa do Nordeste talvez seja a competição que o torcedor do Vitória tem mais falta, porque o Vitória é o maior campeão da Copa do Nordeste, ao lado do Bahia. E nessa atual geração da Copa do Nordeste, que iniciou em 2013, o Vitória ainda não chegou à final até hoje. Então são o quê? São 12 edições de Copa do Nordeste aí que a gente não tem o Vitória na final. Falta isso, né? Nessa reconstrução, falta um título da Copa do Nordeste, falta um tri baiano, sabe? O Vitória precisa ter campeonatos baianos em sequência. O Vitória precisa chegar a uma final da Copa do Nordeste, ganhar uma Copa do Nordeste, chegar longe na Copa do Brasil, se manter na Série A, obviamente. Então, são vários passos que têm que ser dados. Chegar à final do Campeonato Baiano é muito bom, né? É obrigação, mas nesse processo de reestruturação do clube é muito bom, né? Que isso seja garantido. Ganhar um outro Campeonato Baiano seguido nesse ano seria mais um passo, né, nessa estrutura, nessa reestruturação. Se for em cima do Jacuipense, se for em cima do Bahia, não importa, é ganhar o Campeonato Baiano. E decidir no Barradão, velho, com certeza é fundamental para isso, né? É um trunfo muito grande. É isso.